Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso canal para falar sobre saúde. O tema de hoje realmente é um tema bem polêmico, percebo isso dentro do meu consultório, nas minhas redes sociais. As pessoas perguntam muito sobre um hormônio chamado testosterona. Bom, para a gente falar sobre testosterona, eu primeiro preciso explicar alguns pontos importantes. A gente precisa entender o conceito do que é um hormônio anabólico, o que é anabolismo e o que é o oposto de anabolismo, que seria catabolismo. Tá? A gente muito ouve falar sobre hormônios anabolizantes, né? Isso soa de um jeito até assustador, porque a gente remete esse nome àquelas pessoas que a gente conhece, que na academia utilizam anabolizantes, né? Então a gente pensa que é um hormônio do mal. Vamos desmistificar um pouquinho esses termos aqui, tá? Primeiro que anabolismo é o nome que a gente dá na fisiologia para construção muscular. Então, anabolizar é construir massa muscular. Isso é um processo altamente fisiológico e você hoje só tem ali ter 1,70 m, 1,80 m de altura porque você anabolizou, né? Porque você nasceu com menos de 50 centímetros e você cresceu. Isso é um processo de anabolismo totalmente fisiológico. Você não precisa injeção de hormônio anabolizante numa criança para ela crescer. Isso é fisiológico, tá? E o que é o catabolismo? Catabolismo é o oposto de anabolismo, né? Catabolismo é desconstruir, desagregar, perder tecido, tá? Então, na verdade, o processo do envelhecimento, ele é um processo catabólico, né? Se você parar para pensar, você nasce, você anaboliza por muitos anos, até que você chega no teu auge aí, que seria em torno dos 40 anos de idade. E depois você começa o processo inverso, onde você começa a perder musculatura, perder tecido ósseo, e isso vai fazer com que você possa apresentar algumas doenças, né? A gente classifica como doença, por exemplo, osteopenia, osteoporose, né? A sarcopenia. Sarcopenia é perda de tecido muscular, é aquela pessoa sarcopênica, ela é muito magra, né? Ela tem pouco tecido muscular para sustentar o esqueleto. Osteopenia e osteoporose é a perda da densidade do osso, né? Então, assim, você vai ter sarcopenia e vai ter osteopenia quando ficar mais velhinho? Não necessariamente. Você pode trabalhar, modular isso de forma a evitar, tá? Mas a gente encontra, sim, é muito comum em consultório, pessoas com 70, 80 anos que não têm o tecido muscular mínimo para a sustentação do esqueleto e não tem densidade óssea mínima para manter o osso forte, né? Numa queda, tem fratura, sofre fratura, tá? Então, primeiro ponto é entender isso, a diferença de anabolismo e de catabolismo, que são processos fisiológicos, tá? Bom, mas agora falando especificamente de anabolismo, o anabolismo, para você anabolizar, você precisa oferta de micronutrientes adequada para aquele tecido muscular e você precisa de hormônios que trabalhem de forma a aumentar o teu tecido muscular, o teu tecido ósseo, né? Depende qual for o tecido que a gente está falando. A testosterona, ela faz parte de um grupo, ela é um dos hormônios que atua de forma a anabolizar você, tá? Então aqui já vem um outro mito a ser quebrado. Testosterona é hormônio de homens, mulheres não têm testosterona. Não, não existe essa diferenciação. O que existe é o fato de que mulheres produzem muito menos testosterona do que homens. Isso é fato, né? Mulheres têm em torno de 20 vezes menos testosterona do que homens circulando no sangue. Homem precisa de muito mais, mas ambos os sexos precisam de testosterona para viver, tá bem? Bom, então vamos entender outro ponto. Testosterona é um hormônio que a gente classifica como um hormônio esteroide. O que é um hormônio esteroide? São hormônios que vêm do colesterol.
O que, Samuel? Colesterol? Colesterol não é uma molécula que serve para infartar? Não, isso é o que contaram para vocês. O colesterol é a matéria-prima para a produção de vários hormônios esteroides. E todos os hormônios que são classificados como esteroides, eles têm como esse ponto em comum ter vindo de um colesterol como matéria-prima básica. Quer ver uma coisa que a gente nem comenta assim? Hoje a gente chama de vitamina D, né? Tá muito em alta falar vitamina D. Já tem muitos anos que a gente já sabe que não é uma vitamina e que é um hormônio. E que o hormônio D é um hormônio esteroide, porque ele vem do colesterol. Vamos entender um pouquinho, eu vou começar lá em cima. Ó. Vamos ver aqui. Vamos começar então falando do colesterol. Tá? O colesterol, ele vai se diferenciar aqui numa coisinha que a gente chama de pregnenolona. O colesterol ele tem 27 carbonos. Aqui ele vai se diferenciar no núcleo pregnânico, que é um núcleo com 21 carbonos. E a pregnenolona, ela vai se converter em 17 hidroxipregnenolona. Para que serve a pregnenolona? A pregnenolona tem um papel muito importante no cérebro, tá? Ela trabalha de forma a conduzir melhor, a organizar toda a parte de neurotransmissão, tá? A parte de cognição, de memória, está intimamente associado com a pregnenolona. É fundamental para um bom funcionamento celular. Olha o problema de ter colesterol muito baixo, né? Porque hoje é indicado que você tenha que ter um colesterol muito baixo. Você já vai ter pouca produção de pregnenolona. A pregnenolona, ela vai vir ou para baixo ou para cá, né? Aqui eu mostrei a 17-hidroxipregnenolona, mas ela pode se transformar em progesterona. Olha aqui, mais um hormônio importante, principalmente para mulheres, né? É o hormônio da fase final do ciclo menstrual. A 17-hidroxipregnenolona vai se converter no que a gente chama de dehidroepiandrosterona. Olha aqui, ó, DHEA. E o DHEA, ele vai se converter em androstenediona. Olha onde é que a gente está chegando aqui. Androstenediona é a matéria-prima para a formação de testosterona. Então, olha aqui, ó. Esse hormônio anabolizante do grupo dos esteroides, que vem do colesterol, ele é formado por aqui, tá? Tem um remédio hoje que é muito utilizado que chama estatina, tá? Tem outros nomes, né? Lipitor, Crestor, mas são todos estatinas, que é um remédio usado para diminuir colesterol. Algumas vezes eu recebo pacientes aqui no consultório que tomam doses tão altas desse medicamento para baixar o colesterol que tem um nível de colesterol baixinho e, portanto, nível baixo de testosterona, tá? Então, tem que cuidar isso, a gente tem que cuidar porque a gente colocou limites em colesterol muito baixos. Eu tenho pacientes com LDL de 50 e como o colesterol foi taxado como vilão por várias décadas, a pessoa olha e ela fica feliz de ver o colesterol cada vez mais baixo, sem entender que o colesterol é importante para tudo isso daqui, tá? Vamos virar aqui um pouquinho. Ó, testosterona, ela pode ser convertida em estradiol, que é o estrogênio tipo 2, né? E a androstenediona pode ser convertida em estrona, que é o estrogênio tipo 1. Ó, estradiol e estrona. E esses dois podem se converter um no outro ainda por cima, tá? Quem é que faz a conversão da androstenediona em estrona, da testosterona em estradiol? Uma enzima chamada CYP19. E essa CYP19 tem também um outro nome, ela é vulgarmente chamada de aromatase. Bom, quem é que ativa essa CYP19? Ela é muito ativada pela insulina. Pacientes que têm resistência insulínica, o paciente mais obeso, ele tem uma conversão de testosterona em estrogênio. Ele fica convertendo testosterona em estrogênio. Ou seja, muito comum você encontrar pacientes
mais obeso com mama, né? Por quê? Porque esse estrogênio é alimento de glândula mamária. Então você olha aquele paciente com uma circunferência abdominal aumentada, ele geralmente tem mama, por quê? Porque ele faz a conversão da testosterona em estrogênio. E esse paciente ele vai ter provavelmente queixa de indisposição, libido baixo, né? Porque a testosterona ela participa dessa parte de libido. E olha o perigo de eu pegar um paciente obeso, com testosterona baixa e pensar assim, vou dar testosterona para esse paciente. Na verdade, se você fizer isso, você não está dando testosterona, você está dando mais estrogênio, porque você está dando substrato para que ele converta mais testosterona em mais estrogênio. Então o paciente que tem um nível de testosterona baixo por obesidade, ele não precisa receber testosterona. Ele precisa emagrecer, ele precisa diminuir a resistência insulínica dele, a insulina muito alta, que leva a essa conversão. Então fica um alerta, tá? Porque isso é muito comum. Eu já recebi muito paciente que veio com queixa de libido baixo, de indisposição, fadiga, e diz para mim, não, mas eu estou usando agora uma injeçãozinha de testosterona e eu tenho me sentido melhor. Óbvio que ele vai se sentir melhor, porque ele vai aumentar um pouco a testosterona, mas ao mesmo tempo eu estou ajudando ele a engordar mais e a formar mais tecido adiposo, porque o estradiol ele forma mais tecido adiposo. Então aqui eu fui fazendo todo esse caminho para você entender os diversos mecanismos que podem levar uma pessoa a ter uma testosterona baixa, tá? A baixa de colesterol, a baixa a insulina muito alta, ativando essa conversão aqui. O álcool faz muito isso, tá? O álcool é um aromatizador. Sempre que você bebe álcool, você pega a testosterona e transforma em estradiol. Um detalhe importante é entender que o sangue não é o melhor lugar para você dosar teu estradiol. É muito comum eu pegar paciente que eu olho para ele assim, eu vejo que aquele corpo é um perfil bem estrogenizado, mas quando eu doso o estradiol no sangue, não está alto. Por quê? Porque o estradiol, esse hormônio, ele tem uma predileção por tecido adiposo. Então, o maior depósito dele é dentro do tecido adiposo e não no sangue. Então, não dá para confiar quando eu olho um paciente que eu estou olhando, eu estou vendo que o corpo dele é um corpo de um estrogenizador, que a gente chama, o cara que estrogeniza a testosterona, e o exame dele está bom. No exame de sangue nem sempre é um bom parâmetro para dosar estradiol, tá bem? Bom, e como testosterona baixa é muito comum hoje no consultório, né, seja por obesidade ou por uso de excesso de medicamentos para baixar colesterol, o estresse também, né? O estresse também é um fator que baixa muito a testosterona. Então vamos entender um pouquinho como que eu avalio esse paciente. Tem um nome feio aqui que chama hipogonadismo. O que é hipogonadismo? É o nome que a gente usa para falar cientificamente nível baixo de testosterona, tá? Então um paciente com nível baixo, tá aqui, hipogonadismo. Quando eu me deparo com um paciente com hipogonadismo, eu tenho que entender que tipo de hipogonadismo ele tem, porque eu tenho dois tipos. Um é o hipogonadismo hipogonadotrófico e o outro é o hipogonadismo hipergonadotrófico. O que vai diferenciar um do outro? Bom, o processo de produção de testosterona é mediado diretamente pela hipófise, que é uma glândula na cabeça, que faz o estímulo da produção de testosterona. Como que é feito esse estímulo? Através de um hormônio chamado FSH. Então vamos colocar aqui, FSH. O LH também participa aqui, tá? São os dois hormônios, O que é o FSH? Hormônio folículo estimulante. É um hormônio estimulador de folículo e aqui eu tenho o hormônio luteinizante, tá? Bom, se eu tenho um paciente que tem uma testosterona baixa e eu encontro nele pouco estímulo, eu encontro pouco LH e FSH, eu vou chamar isso daqui de hipogonadismo hipogonadotrófico, porque eu tenho baixo LH e baixo FSH, tá?
Mas eu também posso encontrar um paciente com pouca testosterona e com LH e FSH bem elevados. Então aí eu tenho um paciente com pouca testosterona, mas com hiperestimulação gonadotrófica, né? Ou seja, hipergonadismo, ele tem excesso de LH e FSH. Esse paciente que tem pouca testosterona com pouco estímulo, ele não precisa receber testosterona, ele precisa de uma investigação para ver o porquê que ele está estimulando pouco. E aqui a gente trabalha de forma a mexer aqui, ó. Existem medicamentos que estimulam o FSH, então eu posso fazer um tratamento no paciente onde eu vou dar um aporte de gorduras maior, já que eu mostrei aí que o colesterol é precursor de testosterona, e como eu sei também que esse eixo de produção de testosterona ele começa à noite, é noturno, então o que eu vou fazer? Eu vou dar para esse paciente comer bastante gordura à noite, né? Fontes de gordura como coco, como abacate, para dar o aporte de colesterol para que de noite ele tenha matéria-prima. Eu posso usar alguns fitoterápicos que funcionam muito bem, tem o Tribulus terrestris que funciona muito bem. Eu vou dar para ele estimulante de FSH, existe um remédio que faz isso, chama Clomid, Clomifeno, Indux, tem vários nomes para o mesmo medicamento. Ou seja, esse paciente aqui, então, eu posso modular ele de forma a fazer com que o próprio corpo produza testosterona. Agora, esse paciente aqui que tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, o que ele está me contando? Ele já tem estímulo demais, a hipófise está mandando estímulo, mas a gônada não está respondendo, né? O testículo não tá respondendo com produção de testosterona. Então esse paciente eu tenho que avaliar o que está acontecendo com ele, né? Será que ele tem pouco precursor? Será que a dehidroepiandrosterona dele, o DHEA, está baixo, né? Porque isso aqui é uma causa comum. Eu posso ter pouco DHEA e aí eu vou ter pouca androstenediona e eu vou ter pouca testosterona. Então eu tenho que verificar, avaliar melhor, porque esse paciente, via de regra, ele é um paciente que vai ter que fazer a suplementação de testosterona, sim. Por quê? Porque se eu não conseguir reverter a causa primária, eu permitir que esse paciente tenha durante a sua vida níveis muito baixos de testosterona, eu estou permitindo que ele tenha uma baixa qualidade de vida, tanto na performance de vida profissional como pessoal e doenças também, né? Porque a gente já sabe que testosterona baixa, ela pode aumentar a pressão arterial, ela diminui a autoestima, ela aumenta risco cardíaco, tá? Então assim, ó, por que eu comecei o vídeo falando que isso aqui era um assunto polêmico? Porque hoje é muito comum que pessoas com testosterona baixa já comecem a fazer reposição de testosterona. A testosterona carrega muitos mitos em cima dela, né? As pessoas, a própria medicina até hoje perpetua e comenta sobre a testosterona como um hormônio perigoso. Não é um hormônio perigoso quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe qual é o paciente que está precisando dela, né? Perigoso, na minha opinião, é um paciente que tenha níveis muito baixos de testosterona. Inclusive, a gente sabe hoje que níveis muito baixos de testosterona aumentam a probabilidade de câncer de próstata. Então, saber identificar qual é o paciente que está precisando, qual é a dose que você tem que dar para ele, isso tudo hoje já é muito tranquilo, a ciência já entendeu, já domina essas técnicas de reposição, mas o recado é: pouquíssimos são os pacientes que precisam de uma reposição de testosterona. A imensa maioria dos pacientes tem desordens metabólicas que culminaram da baixa de produção de testosterona, e essas desordens podem ser organizadas. Esse é o papel do médico no consultório, é avaliar através de exames, através de uma boa anamnese, o porquê que esse paciente está trazendo essa alteração e fazer de tudo para trazer a fisiologia desse paciente de volta ao que a gente chama de homeostase, né? O equilíbrio. Tá? É impossível falar sobre testosterona em 20 minutos, acho que a gente até já passou dos 20 minutos aí, então prometo fazer um outro vídeo depois, baseado em algumas perguntas que possa aparecer aí no nosso canal, mas o recado hoje era esse, tá? Era entender um pouquinho mais sobre esse hormônio
tirar esse aspecto de demonização que fizeram em cima de testosterona. É um hormônio extremamente importante para o corpo, em doses necessárias, nada de mais, nada de menos, assim como tudo, um equilíbrio que o corpo precisa. E qualquer coisa que você suspeite aí que você possa estar com os seus níveis de testosterona abaixo, vale a pena consultar com o seu médico, conversar com ele em relação a isso, e agora você já pode até discutir, entender, né? Conversar com ele sobre que tipo de paciente você é, qual é a melhor conduta para você. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho aí, colabora com o nosso canal, compartilha com os amigos. E se você ainda não está inscrito, por favor, será uma honra ter você inscrito no nosso canal. Gratidão. Namastê.